Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan Sun Motors, Avenida Ipiranga 7110 e GBOX, Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos, sejam bem-vindos. Estamos chegando para mais um Dois Toques, após aí mais uma rodada no final de semana da dupla Grenal no Campeonato Brasileiro. E o Grêmio com mais uma derrota, dessa vez lá em Salvador, para o Bahia, do técnico Roger. E o Internacional venceu ontem, com dificuldade, vitória no segundo tempo, mas garantiu os 3 pontos e mantendo o 100% de aproveitamento no estádio Beira-Rio. Para tratarmos desse e outros assuntos comigo, sempre animadíssimo, Darcy Filho. Informando que o Grêmio é o único clube no Brasil que não deve o IPTU. Ronaldo Napoleão olhou assim, meio que assustado, hein? Não. Sou fiscal da Receita Municipal. Não é verdade. Não sou fiscal da Receita. Não, isto é informação, é diferente. Isto é informação. Não, tá bem. Isso é uma informação. Não, mas eu recebi a informação. Todo, mas não conseguiu assimilar ainda. Todo o direito de fazer. Ângelo Garbaschi, o polêmico, irreverente. Vamos ver para quem vai sobrar hoje, hein? Eu não tenho vínculo clubístico com nenhum clube, mas eu tenho uma proposta revolucionária para o presidente do Grêmio. Olha só, então vamos ficar ligados nessa proposta aí revolucionária do Ângelo Garbaschi. Bom, você nos assiste nos canais 24, 524 da NET para as principais cidades do nosso Rio Grande do Sul, mas para o mundo vamos ao vivo aí em todas as nossas plataformas digitais, no Twitter, hashtag RDC2Toques, nosso site www.rdctv.com.br, no YouTube e no Facebook. Facebook, inclusive, você participa fazendo o programa conosco, mandando a sua mensagem, a sua crítica, a sua pergunta, os letters ficam passando aí e você confere a mensagem que você nos enviou. Também é importante que você compartilhe, né, nos seus grupos e peça para que seus amigos também compartilhem, para que mais pessoas conheçam a nossa RDC TV. Completamos ontem apenas 11 meses no ar, né? A emissora genuinamente gaúcha, focada nos assuntos do nosso estado do Rio Grande do Sul, com produção totalmente local. Então, faça isso, vá compartilhando aí para que mais pessoas conheçam a nossa RDC TV. Também tem o nosso WhatsApp, para você agendar e mandar a sua mensagem, 51, código de área 998 15 9990, 998 15 9990. Nosso Dois Toques para cima, o Sindicato das Máquinas Agrícolas, inovação é nossa área, Masal, 65 anos, nossa força e tradição, e GBOX, que é o seguro e proteção para a sua família. Então, instituição mais do que centenária também, para você ter no GBOX a sua segurança e proteção para a sua família. Bom, o Internacional ontem veio a vitória no segundo tempo e abrindo o placar mais uma vez com ele, Paulo Guerreiro, que ontem fez a sua última partida pelo Internacional, agora vai participar pela sua seleção, o Peru, pela a Copa América. Quem nos traz a vitória do Inter, a história do jogo de ontem, é o repórter Guilherme Paz. Chegou junho, época de festa junina. E no arraial entre Inter e Avaí, as tradicionais bandeirinhas deram lugar aos bandeirões das torcidas. Já o chapéu de palha foi substituído por gorros. Olha a chuva! É mentira! O tempo ajudou as 21.596 pessoas que foram ao estádio Beira-Rio para acompanhar a partida pela 7ª rodada do Brasileirão. E olha o gol do Avaí! É mentira também. O time de Santa Catarina bem que pressionou e jogou melhor que o Internacional no primeiro tempo, mas não conseguiu balançar a rede. E olha que teve quase gol contra. Emerson Santos tentou recuar com o peito um cruzamento e por pouco não marcou contra o Internacional. O Inter voltou com mais atitude no segundo tempo. Aos 16 minutos, Emerson Santos desviou de cabeça para Guerreiro, que matou no peito e marcou 1-0 Internacional. A partida foi o último jogo do atacante antes da Copa América. Agora, o jogador se prepara para vestir outra camisa vermelha e branca, a da seleção peruana. Guerreiro é um jogador de qualidade que sai agora e a gente vai buscar uma solução dentro do plantel, dentro do grupo, para que a gente possa dar sequência e valorizar sempre os jogadores que entram, que vão jogar, valorizar o grupo, e a gente vai encontrar alguma solução dentro das situações que nós temos para a gente conseguir manter a sequência de vitórias, de bons jogos e seguir em frente. O Guerreiro, por onde ele passou, ele foi importante, né? É difícil
ficar falando das qualidades dele, a gente está vendo, é um jogador, é um definidor com uma qualidade extrema ali na frente, segura os zagueiros, tem muita força também. Então é um jogador que tem nos ajudado muito e merece essa convocação e merece fazer uma boa Copa América também. Denilson, mas a tua hora também chegaria. Numa jogada bem trabalhada coletivamente, o volante chutou forte e marcou 2-0 para o Internacional. A tomada de decisão de quem estava com a bola todas foram boas, então por isso saiu o gol. Está todo mundo de parabéns, um gol que praticamente sacramentou a nossa vitória. Flamengo, Cruzeiro, CSA e agora o Avaí. 4 partidas e 4 vitórias em casa. Com isso, o Inter mantém 100% de aproveitamento no Beira-Rio pelo Campeonato Brasileiro. O time tem 13 pontos e está em 5º lugar na tabela. No primeiro tempo a gente teve mais dificuldades, realmente, principalmente após os 10 minutos, né? Acho que o jogo que o Avaí veio fazer aqui, a proposta que teve, encaixou bem, que era marcar com as linhas bem baixo e fazer uma transição rápida. E, claro, por toda a dificuldade que o primeiro nos trouxe, eu acho que no segundo a gente conseguiu ter essa imposição física e técnica de movimentação para criar situações de gol e ganhar a partida merecidamente. No jogo contra o Vasco da Gama na sexta-feira, o Inter precisa mostrar um bom futebol fora de casa para que o Arraial continue sendo da cor vermelha. Tá, e essa vitória do Inter, até para corrigir, né, essa matéria do Inter, a vitória do Inter foi do Henrique Dil, que nos trouxe toda essa história do jogo de ontem, que teve Paulo Guerreiro, mais uma vez, né, como protagonista, já que marcou aquele gol de abertura aí que vocês puderam ver, e o Internacional depois chegou aí a vitória, segundo gol, através do Edenilson, garantindo 100% de aproveitamento no estádio Beira-Rio. Ou seja, encontrou dificuldades contra um time que vem aí em zona de rebaixamento, que é a dificuldade do Inter, sempre com equipes teoricamente, tecnicamente inferiores, encontrar dificuldade. Mas acabou fazendo o seu dever de casa, né? Que foram os 3 pontos, o que conta, e também mantendo 100% de aproveitamento. Darcy, Napoleão e Garbassi jogando no Beira-Rio. O Edenilson é, sem dúvida nenhuma, o jogador que dá melhor equilíbrio ao time do Internacional. Tu diria que é aquele jogador que arruma time? Ele no time do Internacional ele tem essa função. E é o mais regular, O Avaí, ele embora tenha jogado um pouco melhor que o Internacional no primeiro tempo, mas falta a qualidade. A qualidade é o que define o último lance, é o que define o gol. Teve chance, mas sem qualidade não conseguiu fazer o gol. E o Internacional se reorganizou e paulatinamente foi dominando integralmente o jogo, e a vitória por 2-0 foi absolutamente normal, absolutamente natural. Mas eu acho, evidentemente, que não é querendo ser derrotista, eu não sou derrotista, mas vendo, claro, o segundo tempo teve reação, mas vendo o primeiro tempo do Internacional, se o jogo por acaso não é contra o Avaí, é um time mais qualificado, o Internacional teria levado o gol. Porque, como tu mesmo disse, o Avaí não teve uma conclusão boa a gol, mas o Avaí, até os 35 minutos do primeiro tempo, complicou muito a vida do Internacional. Evidentemente que no segundo tempo acertou. E também houve, no segundo tempo, o crescimento do Nonato, porque ele estava completamente apagado no primeiro tempo, pela marcação do Avaí, por aquele lado esquerdo que está jogando. Eu acho que não sei se dá para buscar uma explicação por aí, talvez aquele sentimento de exatamente que eu enfrentar uma equipe tecnicamente inferior, eu ganho a hora que quero, no momento que eu quiser, eu vou sair com os 3 pontos. O Internacional, Cadu, teve essa demonstração com o jogador Vitor Cuesta. Esse jogador, o seu primeiro movimento foi lerdo, foi sem vontade, e foi assim durante todo o jogo. No segundo tempo, quando todos melhoraram, ele é um bom jogador individualmente, técnico, mas o jeito tem um árbitro, que eu não consigo lembrar o nome dele agora, aqui, um magrão, o Ricardo, eu acho que é, de Belo Horizonte. É um longelíneo. Ricardo Marques Pereira? Eu acho que é esse. Fisicamente ele é muito parecido, até o jeitinho de caminhar do Cuesta, assim, sabe? Caminha dando com as pernas e tal. E quando o cara fica lento, isso aí fica muito claro. Então, isso foi um problema. O Cuesta jogou meio que sem vontade. Eu acho que foi por aí.
tipo jogo jogado. E nessa linha do Garbaski, não dá para dizer, se fosse contra um time grande, talvez o Inter tivesse uma outra postura, entrasse ligado de maneira diferente, o que tem acontecido no Internacional, contra equipes do mesmo nível. Aquele menino do Avaí, o Matheus, que jogou no meio de campo, esse menino foi zagueiro da base do Grêmio, ele foi como zagueiro, integrante inclusive da seleção brasileira. Ele é irmão do Maílson, um outro jogador que foi do Grêmio no meio de campo, que hoje está no Nordeste. É um jogador com qualidade, um jogador de força, um cara que chamou a atenção, esse jogador de novo. Mas sabe, colegas, Darcy, eu volto àquela minha tese, e não adianta, eu posso ser até contestado muitas vezes no programa. Agora, eu sou fã de um centroavante dentro da área e decisivo. Eu me lembro que no tempo do Balvê, sempre a primeira coisa que ele ia fazer é procurar um centroavante. Teve até uma ocasião que um não renovou com o Grêmio e 2 meses depois está no Internacional, Geraldão. Então, ele começava o time dele por um centroavante. E olha, é fatal. Tem o Guerreiro em campo e se a bola chega dentro da área em condições, ele é matador. Aquela matada que ele deu no meio do zagueiro, sem a bola cair e dar uma bomba, aquele cara decide, rapaz. Agora o Internacional vai ter que mudar o sistema. Mas ninguém discute isso, Garbassi. Claro que tu tem um centroavante das características. Só que o Guerreiro é um centroavante mundial. Mas ele também perde gols, como perdeu. Ele também perde gols. Qual é o centroavante que não perde gol? Evidente que sim, mas é um centroavante decisivo, é um cara... Só que esse centroavante hoje é raridade, Garbassi. Agora... Me enche uma mão aí com esse centroavante. Claro, é verdade. Agora eu quero te dizer o seguinte, eu que volta e meia, já meti também há 2 anos atrás, meti o pau nessa direção do Internacional, agora sinceramente, eu tenho que tirar o chapéu pelo trabalho de paciência que tiveram em acreditar no Guerreiro, esperar todo o tempo e ter toda essa convicção. Aí tem que tirar o chapéu. Foi uma contratação cirúrgica, com calma e com espera para ver o tempo certo dele entrar em campo. Mas essa contratação tem nome, né? Rodrigo Caetano. Rodrigo Caetano. Até em função do próprio relacionamento dele, quando era o diretor executivo do Flamengo e o Paulo Guerreiro era jogador do Flamengo. É isso aí mesmo. Quer dizer, o Internacional, por exemplo, eu vi esse final de semana um jogador que reforça, inclusive, uma tese que eu tenho. O Seiras está jogando na seleção da Venezuela. Ele jogou contra a seleção do Equador. Uma partida amistosa. E é o mesmo joguinho aquele que ele de engana bobo, que ele fazia aqui no ladinho do campo, pegava a bola, tapinha pro lado, aquela coisa assim. Habilidade com a perna esquerda. Mas não saía do lugar e não resolvia nada. E quando foi cortado da seleção, disse aqui, não, eu não quero mais jogar na seleção. Tanto queria que voltou. Tá lá. Entendeu? O cara, quando não quer ir para a seleção, ele pega e vai embora. É evidente. Essa aqui é a verdade. Agora, essa tua posição em relação à direção do Internacional, isso se faz referência a qualquer uma, que apostou, que teve convicção, o Internacional teve essa convicção, e prova que o trabalho, tu não faz time de futebol da noite para o dia, nem de um mês para outro. Ou seja, isso é um trabalho de longo prazo. E essa direção também tem muito mérito em manter o técnico Odair. O técnico Odair mais tempo aí tem no Internacional. E um mérito quase igual, ou parelho com o Odair, a trazida do Rodrigo Caetano. Esse cara é muito bom. Sim. Esse cara é muito bom. Esse cara lembra o Fernando Carvalho nos auges, que tinha no computador dele uma lista de quase 1000 jogadores e ele sabia onde procurar. Mas não é só questão de lista. É questão de ter lista em computador, isso aí é fácil tu buscar. Acho que tu tem que ter conhecimento. O seu Túlio Macedo não tinha lista e tinha uma memória de elefante, tinha o nome de todos os jogadores do mundo na cabeça. Tu tem que ter conhecimento. Não adianta tu ter a lista e não ter o conhecimento. Se eu te botar uma lista na tua frente, tu não vai saber o que fazer com ela. É que o jogador hoje tu precisa... Na minha mente... É só tu me dar 10 centroavantes, eu sei quais são os 8, 9 bons. Mas só me botar isso. Mas centroavante que tu faz referência, esse é um centroavante de exceção. Esse não precisa de lista. Pois mas tem que ter cabeça, né? Tem que ter cabeça. Por exemplo, eu iria buscar um centroavante que faça gol. E como diretor de futebol, tu ia buscar um ciscador. Aquele que zanza fora da área.
É diferente. Não é verdade. Se tu tem um centroavante dessa maneira, é evidente que a prioridade é essa. Agora, não adianta tu ter um centroavante e também tu não ter. O Grêmio tem 2 centroavantes, pode ser discutido, mas são centroavantes também mais de área. O Felipe Viseu é mais de área do que o André. Mas tu não tem a bola de área, não vai adiantar nada. Agora, aquela história que estão dizendo que o jogador tem que vir e veio de fora e teve lá fora, ou outro parado e tem que adaptar. Por que a coisa ficou 8, 7, 8 meses parado e não precisou adaptação nenhuma? Cada jogador mas é uma exceção à regra, né? Aí que tá. O Guerreiro não precisou nada disso. Quem não adianta nada. Mas é uma exceção à regra, né? É uma exceção à regra. Vamos ver. O Felipe Viseu já fez quantos gols aí agora? Ele em poucas partidas fez mais gols que o André. E agora vamos ver quantos ele vai deixar de fazer. Mas o Diego, aquele menino do Flamengo, o Diego chegou e jogou, voltou e jogou. Não, evidente que tem. O Arrascaeta chegou e jogou. Toda regra é exceção. Toda regra é exceção. Não que seja todos tenham obrigatoriamente que passar. Eu acho que o bom, Cadu, faz 1 mês, 30 dias, 40 de adaptação e vai jogar. Vai jogar. Eu concordo com essa tese. O resto tudo é desculpa. Pode ser. Eu acho que não. Mas não é questão só também disso, é questão de mecânica de jogo, é questão de time. É questão de posicionamento, é questão de função, não é assim, chegou, tem que jogar porque é bom, que não sei o que, não. Ou tu quer me dizer que o Tardelli é um mau jogador? O Tardelli foi uma contratação ao Grêmio a nível do Paulo Guerreiro e não conseguiu ainda jogar aquele futebol, que todos nós sabemos a capacidade do Tardelli. É que o Tardelli nós ficamos com a ideia dele de quando ele jogava aqui. Quando ele foi embora, sabia muito pouco. Não sabemos nada. Sabia do tempo do Atlético Mineiro. Agora, nós estamos falando do assunto internacional, tem algumas coisas que estão me surpreendendo positivamente. Por exemplo, não está jogando o Moledo, que é um baita de um zagueiro, mas eu vi esse Emerson Santos e não deixa a desejar. Não que seja comparado ao Moledo, mas ele quebra perfeitamente o galho. O Lindoso entrou no lugar do Dourado e está dando conta. Mas isso vem ao encontro do quê? Até porque quebrar o galho é perigoso, pode cair, né? Do galho e se machucar, aí pode ter uma lesão. O problema... Melhor ouvir isso. Eu que ouvia quebrar galho eu já ouvia há muito tempo. Agora, mas isso é uma questão que só demonstra que quando tu tens um time arrumado, o Internacional é um time que se não está maduro, está quase maduro, quer dizer, sai uma peça e vem outra, a mecânica continua sendo a mesma e o resultado é positivo. Tu botasse lá atrás, seja quem for, até num time desarrumado, tu ia estar aqui criticando hoje. Agora, por exemplo... Aí tu estaria usando aquele teu, não joga nada, não faz isso. Aí eu digo. Eu digo. Agora, eu quero ver agora, no próximo jogo, eu não vou dizer aquilo porque tu incomoda que eu digo, mas eu quero ver se o Internacional vai desempenhar fora de casa com o Vasco. Ou se vai continuar invicto fora de casa. Eu acho que... Aí é time para pretensão. Mas vem cá, mas eu não te entendo isso aqui. O Internacional, o Vasco pode não ter hoje, né, um grande time. Longe disso, está aí, lanterna do campeonato brasileiro. Mas é um grande clube. Tem uma grande camisa, tem uma mística. Mas é um timinho. Realmente é um time fraquíssimo, tanto que está nessa situação. Nem aí. Vanderlei no Luxemburgo lá consegue. Mas não dá para dizer isso aí. O Internacional ganhou todos os jogos fora na Libertadores. O Internacional ganhou todos os jogos fora na Libertadores. Uma razão a mais para ganhar do Vasco. Não, evidente. O Vasco é muito evidente, ruim. o Vasco é. O Vasco dói. Olha aqui, se o Internacional tem, e parece que tem, pretensões de ser campeão brasileiro, vou voltar. Mas tem que ganhar de Chapecoense fora, Palmeiras ganhou, tem que ganhar do Vasco, que é um timinho fora. Não pode perder para esses que são papinhos. O Flamengo veio jogar com o Internacional e o seu treinador, terminado o jogo, não falou sobre o jogo, falou sobre as belezas do Beira-Rio. O Vasco da Gama ontem, o Vasco perdeu para o Botafogo e o treinador do Vasco foi falar sobre a situação dos treinadores brasileiros na relação com a chegada dos estrangeiros. Quer dizer, não dá. Vai ganhar de quem? Vai ganhar de ninguém. Vai acabar saindo também. Esse treinador Vanderlei Luxemburgo. A prioridade não é o clube, não é o time, não é o que está fazendo, é o que cerca, é a periferia. Mas evidente que mas isso que tu está dizendo, Garbaschi, a própria direção do Internacional já disse. O Roberto Melo já disse, se tu prestar atenção numa coletiva dele,
que o Internacional, evidentemente, que tu tem que ganhar fora de casa. Porque se tu ganhar de todos os jogos e não ganhar e perder fora, tu não fica nem no G4. Não adianta só ganhar em casa. Mas a direção do Internacional... Mas se tu analisar as partidas do Internacional fora, exceção ao tropeço do Internacional, resultado ruim, foi contra a Chapecoense. Aquela avaliação que a gente já cansou de falar aqui, porque empatou com o Santos. Tu empatar com o Santos, em qualquer lugar do mundo, ganhar ou perder, é normal. Tu perder, ganhar ou empatar com o Palmeiras em qualquer lugar do mundo é resultado perfeitamente normal. Então, nessa tua estatística, a única crítica que se faz é em relação ao jogo com a Chapecoense. Os outros jogos foram clássicos fora de casa. Agora, eu estou pensando uma coisa com relação à futura e provável venda do Iago para o exterior. Eu tenho alguma coisa na cabeça que me diz que o Internacional, esse dinheiro, se entrar para o Iago, 40, 45 milhões, acho que o Internacional não vai investir em lateral esquerdo. 45 milhões pelo Iago? É. E agora 10 milhões de euros. Olha, vai ser a maior... 10 milhões é o que o Inter quer. Pelo amor de Deus. E tem um acréscimo essa informação, que o Inter só tem 50% desse jogador, entendeu? Por isso que o Inter está querendo mais. Que paga 45 milhões. 10 milhões de euros. Com todo respeito, está jogando bem. E lateral esquerdo. Isso. Mas lá é trocado, Napoleão. Olha, tem que ver. Na Europa, 10 milhões é trocado. Não, futebol, é como se fosse 10 milhões de reais aqui. Garbaschi, parei um pouquinho. Futebol português nem assim. Geralmente, e esse é um jogador... Futebol português, eles compram para depois revender. E é nessa faixa. É o que eles estão oferecendo para o Internacional. São 6 milhões de euros. Nem sei se ele vai para o futebol português. Periga ele sabe aonde? Para o futebol hoje. alemão. Ontem periga. Não é periga, Garbaschi, que isso é uma informação que chegou hoje à tarde. Futebol alemão. Que o futebol alemão também estaria porque está encantado com aquele ex-lateral do Inter. Estaria interessado aí que o futebol alemão teria. Aí é uma outra negociação. William. Está jogando no Wolf. Não. O encantamento dos alemães era com aquele que jogou no Grêmio, o negrinho, aquele lateral esquerdo. O que veio ali do Londrina. Que era... Não, mas o Coisa está destacando lá o William. Eu vi notícia hoje que ele está em destaque no futebol alemão. Mas ainda voltando ao assunto, eu acho que o Internacional, com a saída do Iago, ele não vai contratar outro lateral esquerdo, e eu acho que ele vai com o Bruno na direita e vai com o Zeca no lado esquerdo. Voltar para a posição que ele efetivamente jogou no Santos. Interessante, né? Um cara com pé direito joga melhor na esquerda. Não é questão de jogar. Ele é um daqueles jogadores que jogam em várias funções. Ele já jogou, inclusive, de volante também. Ele é volante. Ele é um jogador polivalente. Só que ele não conseguiu no Internacional, o Zeca, a ser aquele jogador que ele foi no Santos, que chegou à seleção olímpica, foi campeão olímpico. Ele não conseguiu no Internacional dar essa resposta. Jogar de lateral esquerdo sem ser bom de perna esquerda, isso é comum. Isso aí você acha. Na história do futebol, a dupla Grenal tem 2 dos melhores que serviram na seleção brasileira, que não jogavam com a perna esquerda, só jogavam com a direita e foram laterais esquerdos. O Sadio e o Everaldo. Agora, só para ficar nesses 2. Nesses jogos aí restantes, o que o Internacional vai sentir, não tenha dúvida nenhuma, é esse jogador que tu fizesse referência aí no início, né, que tem sido o grande protagonista do Internacional, que é o Paulo Guerreiro, que já marcou aí 9 gols, e vejam só, 8 em 12 partidas, e 8 gols foram no estádio Beira-Rio, apenas um gol fora. Né? Quase 0,9 por jogo. Agora, tem uma coisa... E aí o Internacional agora vai com quem? Vai com Sobis? E vai mudar a maneira de jogar. Porque não tem um cara grande dentro da área para completar as cruzadas. Então o Internacional vai jogar por baixo. Mas não é a maneira de jogar, Garbaschi. Aí é questão de característica, questão de função. Eu sei, mas eu estou dizendo... Um jogador que fizer essa referência. É um jogador que decide. O Sobis hoje não é mais aquele Sobis, mas é um jogador que também... Eu não sei se tu está terminando o bloco, mas eu também gostaria de fazer menção que eu acho que um jogador amadurecendo, tendo sequência, eu vejo nele um potencial jogador para se desenvolver no Internacional. Guilherme Parede. Ele não é trouxa. Aquele passe que ele deu para o Edmilson, encostando com toda a calma, se o Internacional investir um certo período nele, amadurecendo, porque ele parece que é relativamente jovem, não é titular, vai crescendo. Garbaschi. Ele está se caracterizando no Internacional como o 12º jogador.
Internacional, com todo o time completo, ele não vai ter essa titularidade. Se aparecer qualquer negócio para ele, vendam enquanto é tempo. Por quê? Fraco. Não, acho que tu vai te enganar. Muito fraco, jogador que não acrescenta menos do que o Potker no time internacional. Menos, é mais fraco, não tem a força do cara. Não sei, eu acho que ele vai crescer. Eu tenho uma dúvida contigo aí. Eu acho que pode vender, acho que tem possibilidade. Tu acha? Eu acho. Eu sei, eu acho que ele vai saber jogar e tem uma característica de bom jogador. Ele teve uma participação interessante. Ele é um jogador que ele entrou aí em 8 partidas no Internacional no transcorrer da partida. Nos últimos 10 jogos, ele entrou em 8 partidas. E ontem ele teve uma participação decisiva quando ele deu aquele toque ali para... Muito, com muita calma. Serviu ali ao Agora, tem uma pergunta. Em 8 jogos, tu conta uma participação. Não, vários jogos. Vários jogos. Ele entrou bem e entrou bem taticamente também. Mas aí, Darcy, tu não vai ter 22 jogadores do mesmo nível. Mas eu não tu tem jogadores a nível de grupo. Mas eu não e ele é um jogador a nível de grupo. Eu não posso dizer que os jogadores estão no mesmo nível. Não posso dizer isso. Claro que não. Agora, no nível do Paredes está o André. Esse é o nível deles aí. Tu não vê possibilidade de crescimento mas, nele? Mas aí está uma diferença. O Paredes é uma alternativa. O André até 2 jogos atrás era o titular e jogou de novo. Por teimosia do treinador. Bom, que não é teimosia, e aí você tem a certeza onde fazer a revisão do seu carro na Casa dos Pneus. 50 anos de qualidade, lá você aproveita e faz a revisão do seu carro. Os pneus estão ficando careca, desgastados, então aproveite também lá o feirão de pneus que você encontra as promoções sempre lá na Casa dos Pneus. Na Avenida Ceará, 1055, lá que fica a Casa dos Pneus. Nossos 2 toques também para a DD Internacional, que é o novo participante no mundo do esporte, aí, agregando qualidade e inovação para o mundo do futebol, promovendo serviço exclusivo, gerenciamento e consultoria, DD, competência, confiança e transparência no marketing esportivo, criação de marca para jogadores, clubes e patrocinadores. Seu carro está com aquela batidinha chata, feia, ruim, na porta, no paralama, no para-choque, então você resolve lá no Martelinho de Ouro. Lá você tem tudo, chapeação, pintura, espelhamento, polimento, para deixar o seu carro bonitaço, seu carro 0 km. E também para resolver esse problema aí, né? Essa batidinha chata que tem no seu carro. A Euclides da Cunha 309 aqui em Porto Alegre, o endereço, ou você liga, 51, código de área, 3315 2160. Você passa lá, liga, fala com o Marcelinho e resolve o problema do seu carro lá no Martelinho de Ouro. Vamos para o rápido intervalo, voltamos em seguida. E aí falando de mais uma derrota do Grêmio, né? E o Renato ficou brabinho com a pergunta que foi feita aí feita por um repórter. Já voltamos. Estamos de volta com o nosso 2 toques com o animadíssimo Darcy Filho, Ronaldo Napoleão e o polêmico e irreverente Ângelo Garbasco. Você nos assiste nos canais 24 524 da NET, para as principais cidades do nosso Rio Grande do Sul, para o mundo, vamos ao vivo, né? Em todas as nossas plataformas digitais, nosso Twitter, hashtag RDC2Toques, nosso site www.rdctv.com.br, no YouTube e no Facebook, e você também manda aí a sua mensagem, sua crítica, a sua pergunta, fazendo o programa conosco e também você confere aí suas mensagens, os letters ficam passando aí, você acompanha a mensagem que você nos enviou. Também é importante que você compartilhe nos seus grupos, peço para os seus amigos também compartilhar, para que mais pessoas conheçam a nossa RDC TV, uma emissora genuinamente gaúcha, focada nos nossos assuntos, no Rio Grande e com produção totalmente local. Completamos ontem apenas 11 meses no ar. Então faça isso para que mais pessoas conheçam a nossa RDC TV. Tem também o nosso WhatsApp, né? Para você mandar sua mensagem, 51, código de área 998 15 9990. 998 15 9990. Nossos 2 toques para a Baidob. Na Baidob você tem tudo na linha automotiva, multimídias para todos os tipos de carros, mas também tem automatização de portões, câmera de segurança, casa inteligente. E você do interior adquire aí pelo site da Baidob, www.baidob.com.br. Pessoal de Porto Alegre também, além do site, tem 2 endereços, na Benjamin Constant 1315, esquina com a São Pedro, e a Avenida Ipiranga 5000,
e 800. Muito obrigado, desculpa, o nosso ar aqui, nessa mudança de temperatura, nos provoca isso. Mas o Grêmio foi a Salvador enfrentar o Bahia do Roger, esse técnico gremista, e mais uma derrota. E o Grêmio sofreu e o Renato ficou brabinho, né, com a pergunta de um repórter, né? O Guilherme Paz nos traz aí as imagens aí e mais essa derrota, nosso repórter Guilherme Paz, essa derrota do Grêmio. Renato, quais são as suas explicações para o fato do Grêmio estar na zona de rebaixamento e após 7 rodadas poder terminar a rodada na lanterna? Você já utilizou diversos termos aí ao longo do ano em algumas derrotas, tesão, nona neném, deu mole, Grêmio é o melhor time do Brasil, vai decolar, mas o time no Campeonato Brasileiro segue ali flertando inclusive com a lanterna. E você coloca aí na conta dos jogadores que perderam os gols. Qual é a responsabilidade também do Renato nesse processo todo? Você veio aqui para fazer onda ou você veio aqui para perguntar? Eu te fiz 2 perguntas, Renato. Não, você está colocando de uma maneira que você, de repente, está querendo fazer alguma coisa que não está acontecendo. Por exemplo, então eu vou te explicar. O Grêmio classificou na Libertadores, o Grêmio classificou na Copa do Brasil. Agora, devido a esses desfalques todos também, o Grêmio não pode jogar bem todos os jogos. Eu continuo afirmando que o meu time joga o melhor futebol do Brasil. Joga o melhor futebol do Brasil. Tanto é que hoje, com 6, 7 desfalques, a gente estava dominando a equipe do Bahia aqui. E não é botar na conta dos jogadores. Eu não entro em campo para fazer os gols não, meu amigo. Agora eu tenho que comentar os gols que nós perdemos. E esses gols a gente não pode perder. Se a gente fala os gols, a história é totalmente diferente. Pois é, tá aí, ó. Depois a gente vai ver o pênalti também, né? O pênalti que deu a vitória ao Bahia. Essa irritação do Grêmio. O Renato é assim, ele tem essa característica aí, mas essa irritação dele, Napoleão, significa o quê? Que na realidade ele está vendo que o Grêmio não está fazendo o que pode fazer, o Grêmio não é mais aquele Grêmio, e finalmente tu sempre cobrava aqui da nós, da imprensa, que nunca viu uma pergunta contundente de um repórter, de um jornalista. Essa aí te agradou? E a resposta dele te agradou também? Eu acho que a resposta do Renato foi a resposta de uma pessoa irritada. Não tem que pensar muito nessa resposta. Ele é uma pessoa que está irritada, não sei se está irritado com ele mesmo. Eu acho que ele devia estar irritado com ele mesmo. O Renato, eu saúdo a pergunta do repórter. Saúdo mesmo a pergunta do repórter. Eu tenho certeza, com todos os torcedores do Grêmio que eu falo, as pessoas querem a mínima explicação do Renato. Não só do Renato, o Renato poderia explicar algumas coisas. Por que o Grêmio cai tanto no segundo tempo? 90% dos jogos o Grêmio cai de rendimento no segundo tempo. O Grêmio perde bolas divididas a miúde nos segundos tempos das partidas. Por que ele faz normalmente modificações que acabam não dando certo? Ele tem que explicar, por exemplo, uma coisa que ele não explica, e eu não vi alguém perguntar. É inacreditável que ele, neste jogo, olha, eu não vou nem falar dos outros, que eu acho que ele devia ter feito, mas neste jogo, ele não botar o Montoya na sua posição pela primeira vez, dar uma chance para o rapaz na posição dele e botar o Tassiano onde jogou o Montoya. Que, aliás, o Tassiano, as melhores jogadas do Tassiano, os melhores jogos do Tassiano têm sido ali. Isso ele tem que explicar, porque são coisas que parece que não tem nenhuma explicação. Ele, por exemplo, não explicou a demora que ele teve em botar o menino, esse Rodrigues. Bem, o Rodrigues está... Mas o Rodrigues se sabe, já foi dito por quê. Não. O Rodrigues, só para encerrar, o Rodrigues está rebatendo, está jogando simples. Não, mas por que ele está rebatendo, está jogando simples, porque ele tem que fazer assim mesmo. É assim que ele tem que fazer. Agora, porque o Renato colocou esse rapaz num jogo contra o Atlético Mineiro, que na ocasião era o vice-líder, não sei se ainda é o vice-líder ou não, mas era o vice-líder do campeonato, era um menino. E aí, o que acontece? Ele dizia que nunca estava pronto. Ele não tinha mais o que fazer, botou o menino. Nós já tínhamos feito gol contra, falhas de defesa,
E o menino não teve culpa em nada. Aliás, eu dou graças a Deus que não foi ele quem fez aquele pênalti no fim de semana, porque eu destruí o rapaz. Então, o Renato tem várias coisas a explicar. A queda de rendimento físico do Grêmio, sinceramente, não é de hoje, é real. Há alguns jogadores que caem fisicamente de uma maneira inexplicável. E o Renato fala no cansaço, mas cansaço em maio. Por exemplo, agora, o Grêmio vai descansar em Porto Alegre uma semana. Uma semana. E aí, provavelmente, ao final do jogo de sábado, ele vai dizer, agora o Grêmio vai jogar de novo, o Grêmio tem jogado seguidas vezes, faz viagens disso, viagens aquilo. Olha, a direção do Grêmio dá, o departamento de futebol dá, a comissão técnica, uma condição de trabalho notável que poucos clubes brasileiros dão. Então, este tipo de explicações é que está faltando. Faltam jogadores bons? Não. Os jogadores que nós temos este ano, o plantel que nós temos Pode falar no pênalti, a gente está vendo alguns lances aí são do jogo. São melhores. Ô, Napoleão, só te interrompendo. Então, mas o Grêmio... Eu tenho que explicar. O Grêmio no primeiro tempo, eu acho que o Grêmio teve um bom volume de jogo. Foi aquilo que o Renato disse, tá aí, a gente está vendo. Foi aquele gol que o Montoya perdeu. Né? O Grêmio teve oportunidades, mas criou oportunidades. Não pode oportunidades. falar dos jogadores perderam gols. Não. Perder gols é do jogo. Agora, Aí está o pênalti, ó. Ok, mas vamos lá. Mas o pênalti hoje se o cara querer a bola bateu, é pênalti. Mas para um pouquinho. A função principal de um jogador como o Montoya, todo mundo pode e deve fazer gols. Mas, supondo que naquele momento fosse o Tassiano ali, talvez o Tassiano tivesse feito gol, não tem bola de cristal. Agora, cobrar dos jogadores, não fizeram gols, não. Eu quero que explique a queda vertiginosa de rendimento no segundo tempo. Mais uma vez. Mas isso aí faz tempo que vem se vendo e vem se anunciando que o Grêmio vinha caindo fisicamente, as lesões vinham acontecendo, mas nunca se admitiu nada disso. Embora se demitissem médicos, não se admitia que o Grêmio não recuperava jogadores. Embora os jogadores jovens chegassem para jogar e sem que tivessem renovado seus contratos ou assinado seus primeiros contratos, não jogavam, não era pelo Renato, era porque a direção não desejava que jogassem, para que esses jogadores não valorizassem, isso aí também não é trazido a público. Então, estes problemas fizeram que o Grêmio fosse somando e paulatinamente tomando para si, não, porque o Renato vai arrumar, porque se é assim, o Grêmio foi deixando correr. O Grêmio ficou 1 ano e meio atrás de um zagueiro reserva e não contratou. Contratou agora e o zagueiro não chegou. Esse menino Rodrigues, ele não jogou porque se ele jogasse antes de assinar o seu contrato, ele seria mais caro para o Grêmio. Bom, não, isso é uma informação. Eu até peço mais uma para elucidar ao Ronaldo Napoleão e aos demais conselheiros do Grêmio. Vocês podem pedir no conselho, porque como é que é o contrato do Darlan? Por que ele demorou tanto para renovar? Por que ele trocou de empresário? Quem são os representantes do Darlan para que essa renovação de contrato acontecesse? São coisas que a gente... Aí demora, e a gente não... Porque aí de repente foi o Ramiro, o Grêmio, não, o Grêmio tem 40, daqui a pouco, se não entrega, perde tudo. Os assuntos são... Não, tá bem, não. Mas cada um escolhe evidente, as suas razões. Eu quero ficar nas razões de dentro de campo, sim, porque eu acho que estratégias de direção, fora de campo, não, de escalar são naturais. Jogador. Não, isso é escalar jogador. Eu não acredito. Isso é escalar jogador. Isso é escalar jogador, não é outra coisa que não isso. O Renato nunca... Não, a responsabilidade, para mim, de não escalar esse ou aquele, eu não vou... Se todos dizem que o Renato tem absoluta autonomia, ele não escalou para mim porque não quis. Em alguns casos porque não quis. Em alguns casos como estes que eu citei, a direção que fez, em alguns casos como estes que eu citei, não. Em alguns casos como esse que eu citei, não. A direção não liberou o jogador. O Darcy,
e Napoleão, mesmo fora do futebol, em empresas, eu tenho visto que muitas empresas decaem, acabam fechando, tudo, acontecendo tudo, falência e tudo, por 3 palavrinhas muito fáceis, prepotência, arrogância e teimosia. Em primeiro lugar, seu Renato é prepotente e arrogante. Eu não acho que ele seja arrogante. Deixa eu terminar agora. Bastou o repórter fazer uma pergunta para ele e dizer assim, o que tu quer chegar? Quer fazer onda? Está aí mais um indício que ele tem equilíbrio nas vitórias, fala bonitinho nas vitórias, e o rapaz quando perguntou nhenhenhê, dorminhoco, decolado, ele disse, onde é que quer chegar? Não é? O cara fez uma pergunta real para ele, e outra coisa, o seu Renato tem que se dar conta, como falou Napoleão muito bem, que ele está escalando o jogador numa posição que ele não gosta, não quer, está irritado e não vai desenvolver. O Montoya. Quem é o errado nessa história? Se o cara não se dá bem na posição, e o Tassiano já deu uma resposta por ali, por que o Montoya? É teimosia. E eu vou te contar uma coisa também. Tem que ter coragem de dizer, tá chegando o final do Renato no Grêmio. Mais alguns dias deu. Eu não sei se está chegando ou não o final do Renato. Tá, deu. O que acontece é que o Grêmio desencaixou. Por exemplo, nós estávamos falando antes, no bloco anterior, num jogador chamado Guilherme Parede. O jogador Guilherme Parede, eu acho que vem bem ao encontro do que disse o Darcy. O jogador Guilherme Parede, se tu botar num time em que ele terá que ser a solução, não será jamais. Não será jamais. Ele num time que está encaixado, e o Internacional está encaixado. Como acontecia no Grêmio. Sim. Então o que acontece? Ele entra e consegue desempenhar um razoável futebol, porque é um razoável jogador. No Grêmio hoje, tu botar, por exemplo, o Patrick, depois de tanto tempo, faltando 10 minutos, aí tu tinha e o PP, que não foi nem reserva no outro jogo lá, não estava nem no banco. Vocês têm que dar os Renato, o PP, para mim, tem que ser sempre a primeira opção. Eu te digo, mas eu jogo com ele de titular. Tem que ser sempre a primeira opção. Vocês têm que dar o desconto. Quem tem que explicar é ele, é isso que eu estou querendo dizer. Vocês têm que dar o desconto que o Grêmio estava desfalcado. O Grêmio jogou mais de meio time. O Grêmio estava com 5 titulares. Mas não tem um mau jogador. Eu não vou dizer... Não, mas o Grêmio não tinha nenhum jogador ruim que tu pode chegar e dizer assim, esse não joga absolutamente nada. Tem algum jogador do Bahia que seria titular no Grêmio? O Grêmio tinha... O Grêmio jogou com um time... Ele jogou melhor que o Bahia no primeiro tempo. O time de reservas do Grêmio que jogou, ou que joga com frequência, ou misto, ele sempre tem no mínimo 3 ou 4 jogadores capazes de individualmente decidir um jogo. Tranquilo. Decidir um jogo. Mas não está acontecendo. O Grêmio não treina. Há um destreinamento no Grêmio. Está faltando encaixe. Há um destreinamento. Jogadores, quando são poupados... vou passar essa informação, Napoleão. São poupados, os caras não treinam e vão jogar futebol aí. Aí é engraçado. Mas eu tenho que dar o desconto. O Grêmio não é mais... E o Renato sabe. O Grêmio não é mais... E um dos atletas é o Maicon. Tu não pode cobrar o Grêmio da maneira que era. Jogadores que saíram, jogadores com funções diferentes. Eu não vejo o Renato com o que tu disseste isso aí. Arrogância. Arrogante. Ele é uma pessoa irreverente. Ele é uma pessoa irreverente. É bem diferente do ser arrogante. Mas também é arrogante é uma coisa. Não, quando ele pode por cima, ele não sabe. Ele é irreverente. Agora, quando ele é apertado, ele não tem razão. O Renato vende uma segurança que ele não tem. Essa resposta dele foi nem seguro. Ele já tratou de pular fora uma vez. Está sendo acossado. Mas ele não é. O Renato é um cara do bem, o Renato é uma pessoa maravilhosa. Eu jamais falo da pessoa. Eu não estou falando do Renato do bem ou do mal. Eu estou falando do Renato treinador. Mas não é. Eu vou dizer para você só o seguinte, vou contar uma historinha bem rápida dele. O Renato, quando começou a jogar futebol, no seu primeiro contrato, ele deu um apartamento para cada irmão e uma casa para a mãe dele morar em Ipanema. Então esse cara não pode ser arrogante. Bom coração. Esse cara não pode ser mau. Não, o cara pode ser muito bom de coração com a família, com os amigos,
mas externamente não ter o impacto de aguentar uma pergunta do repórter. Mas aí não é arrogância, é irreverência, Garbaschi. Tem uma diferença. Tem que ser arrogante e ser irreverente. É o prepotente que está acostumado a estar sempre por cima. O prepotente não acostuma a estar por baixo. Ele tem que ter humildade para reconhecer que está errando. O que é? Como é que tu define o arrogante? O que é o arrogante? O arrogante é que o cara está sempre se mostrando, que o Grêmio é o melhor time do Brasil, ainda joga o melhor time do Brasil. Isso é arrogância. Isso é mentira. Não está jogando. Não, o arrogante é o cara. Não, o arrogante é o cara. O arrogante é o cara que acha que sabe e não sabe. Isso não é o Renato. Isso não é. Arrogância é isso. Arrogância é isso. O cara, eu sei. De momento, ele não sabe alterar o Grêmio. Ele não sabe alterar o Grêmio. E também falta humildade. Bom, aí tu elogiava ele aqui quando ele ganhava tudo, ele era um baixo. Tinha que bater palma. E quando não tá, eu vou bater palma também. Então, aí ele seria arrogante na vitória. E não é. Isso é irreverência, Garbaschi. Isso é irreverência, não é arrogância. Não, a gente vê a categoria quando uma situação está por baixo. E aí que o cara tem que saber reagir. Mas não é arrogância. Não é arrogância. Prepotente. Não. Prepotente. Torcer agora pelo seguinte, eu acho que talvez o maior dos problemas, talvez dele hoje, seja uma questão muito mais de teimosia, em alguns momentos. Ele é mais teimoso que inteligente. Essa questão do Montoya, eu insisto, só pode ser uma teimosia. Ou ele não gosta do rapaz. Ele é mais teimoso que inteligente. Porque o rapaz não joga ali. Então ele não joga. Então, assim, tá tudo certo. Tá tudo certo. Ele não joga ali. Então, o rapaz não pode ser colocado ali. Porque ele vai prejudicar o time. Esse é aquele ditado. Cara de quem ganha, cara de quem perde não é cara de quem ganha. Evidente, não tem a pressão. Ele tá pressionado. Tem a pressão. Tá certo, tá tudo. Mas, Cadu, tá tudo certo. Então, às vezes tu recua um passo. Tá bem, olha, não tá dando certo isso. Não, para trás. Não tá dando certo isso. Bom, nós jogamos com 107 jogadores, 4 muito importantes no fim de semana. Isso tem, e ele, nesse ponto ele tem razão, o que modifica é a questão de entrosamento. Mas tu consegue fazer algo, inclusive, melhor com o que ele tem. Tu falou em dar certo e melhor. Dar certo e melhor é na escolha do seu banco. E aí, o melhor é você escolher o nosso banco, o Banco Rio Grande, o Banco dos Gaúchos. Aquele banco lhe proporciona diversos produtos. Um desses que está na tela para você aí, que é o Banrisul Saque Digital. Você, inclusive, que já é cliente do Banrisul, não baixou o aplicativo, baixe, porque você tem a segurança do Banrisul. Se não é, clique, simplifique, abra a sua conta no Banrisul. Economizar é comprar bem. Isso você tem no Grupo Zafari, você tem preço, você tem qualidade, comprando e fazendo as suas compras no Zafari. Nosso Dois Toques também para a Ferragem Lampião. Olha só, você está pensando em reformar sua casa, em construir, então é lá na Ferragem Lampião. Olha, na Ferragem Lampião você tem tudo em material de construção que você possa imaginar. E também uma grande variedade de lâmpadas, refletores e luminárias LED, tem televendas, teleentrega, os telefones aí para você, 51, código de área 33400899, tem o WhatsApp também, né, que é o 51, o código de área 991 800162. A Ferragem Lampião, ela fica na Alberto Silva 85, né, quase junto ali, quase esquina com a Assis Brasil. Estacionamento está na porta do lado, não tem essa de estacionar lá, estacionamento e aí ter que caminhar para chegar à loja, não, é ali. Então, preste atenção nesse slogan da Ferragem Lampião, porque diz tudo, né? Não ande em vão, vá direto a Lampião, porque lá você encontra tudo que você possa imaginar e precisar em termos de material de construção, tá certo? Vamos para um rápido intervalo, voltamos seguidinha para o último bloco do nosso Dois Toques. Estamos de volta com o nosso Dois Toques, com o animadíssimo Darcy Filho, Ronaldo Napoleão e Ângelo Garbaschi. Você nos assiste canais 24, 524 da NET e as principais cidades do nosso Rio Grande do Sul e para o mundo. Vamos ao vivo em todas as nossas plataformas digitais, no Twitter, no nosso site, no YouTube, no Face, que você participa, manda sua mensagem,
também compartilhando, importante, né? Tem também o nosso WhatsApp aí para você mandar a sua mensagem. Pelo Face você fica acompanhando aí, os letters ficam passando e você acompanha aí as suas mensagens. Nosso 2 Toques para Village Serviços Contábeis, é só você acessar o site da Village, tornar um cliente, né? Você acessa o site www.village.com.br ou você também, além do site, pode ligar 51, código 3341-2211. Nossos 2 Toques também para a ciência, estética e saúde. Olha, um espaço totalmente voltado aí para a saúde, para o bem-estar, para a autoestima, especializado em diversos procedimentos faciais, corporais. Tem a LPF, que é a técnica da barriga negativa, para você tirar aquela barriguinha, ficar com uma barriga legal, tal, para você ficar aí bonitaço. Também nutrição estética e esportiva, além da micropigmentação capilar. Tá aí, ó. Estão falando do meu cabelo aqui, o JFR me elogiando, outro dizendo que eu tenho que tirar, não sei o quê. Tá aí a explicação, ó. É micropigmentação capilar. Resolva o seu problema, o seu cabelo lá na Estética Ciência, tá aí, ó. E tem outras maneiras também. Depois de fazer isso, fale com conhecimento sobre o assunto. Aí fala de conhecimento. O caso desse aí também, que tá com o cabelo raspado, também você, né, pode deixar ali como fosse todo o cabelo. Então, os telefones aí para você, 51, código de área, 40661909, né? E o WhatsApp 51, código de área 997-671909. Né? As últimas duas dezenas... As últimas duas dezenas são iguais, aí você passa lá, faz o contato e faz uma avaliação e tá aí para você deixar o seu cabelo bonitaço. Bom, nossos 2 Toques também para o Grupo Aspecir, que atua nos ramos seguros da ciência financeira e previdência, o patrocinador oficial, o pilar do São José, que empatou ontem, nesse final de semana, com o Paysandu, esse mesmo time que havia o Inter eliminado. A gente tem os gols aí, vamos botar na tela os gols aí. Olha aí, ó, o São José, que jogando fora de casa, um resultado fora de casa, mesmo com o Paysandu em crise, aí, mudança de técnico, mas é um belo resultado, né? O que deixa o São José na briga aí pelo G4. Aí a gente está acompanhando agora o gol de empate, né? Que é aquela ganhando em casa e empatando fora. E o Paysandu, é um time que tem tradição aí. Né? O Juventude pela Série B aplicou 3-0, ganhou, então também está bem aí o Juventude sim no G4. Está jogando bem, viu? No G4. Tá jogando um bom futebol. Vamos lá, vamos lá, a gente está encerrando o programa, aqui, tu tem uma tese para ajudar o Grêmio? Vamos Antes lá. da tese, deixa eu só confirmar a informação que eu tenho aqui. O Grêmio é o único time do Brasil que está com o IPTU e os gremistas até acham que é gozação e os colorados que não é. A OAS cumpre rigorosa, é o único clube no Brasil que está o IPTU em dia pago pela OAS. É uma notícia séria. Mas eu estou do lado de um conselheiro do Grêmio, brilhante advogado, que ele pode... Resume que a gente está encerrando. Que ele pode me ajudar se juridicamente é possível ou não. Eu tenho uma proposta para o Romildo Bolzan para economizar 2 milhões por mês. E aí, com esses 2 milhões na folha que ele economiza, ele pode trazer um cara com salário de 1,5 milhão para resolver o problema. Quem sabe o Bolzan manda embora Montoya, Felipe Viseu, Tardelli, o Rômulo e Galhardo. Aí economiza 2 milhões com essa rescisão e contrata um cara de 1,5 milhão para decidir. O que tu acha? Não, eu vou te responder. Eu vou te responder aqui, ó. Eu vou te responder o que disse aqui o Vilmar de Paula Flores. Tem que acordar o tio aí. Então acorda, Garbaschi. Mais um aqui pelo WhatsApp. Boa noite, Cadu e bancada. Sou colorado e peço para você convidar sempre o Napoleão, que entende muito de futebol e não tapa o sol com a peneira. Se o Renato continua afirmando que seu time joga melhor futebol do Brasil, não... aí ele pegou se isso não é prepotência, o Bob, né? O Bob Ribeiro que assina. Mas, isso é uma vacina que o Renato usa e vai se defendendo. Se a mãezinha daquele cara me deixar acordado, eu vou ficar acordado. Parabéns, cara. Não sei o nome dele. Vem cá, tu vai e os que te elogiam. Parabéns, Garbasco. Fala as verdades da bola. O Cadu quer passar a mão no Renato. O Renato é arrogante. Não, eu já disse arrogante, ele é irreverente. Tem razão. Cadu apaixonado pelo Renato só pode ser verdadeiro. O Renato desse jeito. O Pedro lá de Erechim. Esse é o Renato é assim, não é questão de defender, é questão de... Eu critico ele
né? Se mexe mal, se arruma mal, se escala mal, eu vou criticar. Agora, quanto a pessoa... E ser arrogante é uma questão de índole, e a índole do Renato é maravilhosa. Vocês desculpem, mas é isso aí. É isso aí. Bom, ponto final. Como sempre saímos daqui, vamos ao Barranco, restaurante churrascaria mais premiado do Rio Grande do Sul, referência nacional, né? Não esquecendo que terça, quarta e quinta e aos domingos tem as promoções do Barranquinho. Aí você escolhe, o Complexo do Barranco sempre à sua disposição. Eu vou para lá em qualquer lugar com o meu Kia da São Moto. Tem 2 endereços à sua disposição, Avenida Ipiranga 8113 e a mais recente revenda da Avenida Ceará 370. Agora vamos para balada, não quer saber de blitz, com cinema, com teatro e futebol, para onde você quiser. Não quer saber de estacionamento? Aí a Teletaxi, aí 32, 26, 19, 19, 24 horas à sua disposição. Importante é quem lhe leva e quem lhe traz. Isso é fundamental, isso você tem com a Teletaxi. Bom, na sequência, vem aí o Jornal da RDC, com todas as informações do dia, e logo após o Cruzando as Conversas, com o Guilherme Macalossi, o assunto de hoje é epidemia de drogas no Brasil, exagero ou realidade? Bom, nosso Dois Toques volta amanhã, a partir das 21 horas. Se você não viu pela metade, pode ver a partir da 1h da madrugada. Hoje estamos com a nossa reprise do nosso Dois Toques de hoje. Então, voltamos amanhã. Você continua com a programação aqui da nossa RDC TV. Um grande final de noite a todos vocês. Até lá, boa noite, tchau, tchau. Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan Sam Motors. Avenida Ipiranga 7110. E GBOX. Previdência e Seguro de Pessoas.